Fala, amigos! Bom dia! Tudo tranquilo? Olha só, carreta de notícias aqui no Resenha do Leão nesta terça-feira, que tem 2 jogos do Vitória, viu? Fica ligado, tem muita coisa bacana pra gente conversar. Resumão completo, notícias, informações, coisas que você não imagina que você vai escutar aqui hoje, meu amigo. Pode ter certeza. No oferecimento de Uniagro, o agro em todos os campos. Bet da Sorte. A sua felicidade, a sua diversão na Bet da Sorte. Tem jogo do Vitória, vai apostar? Aposte aqui nesse QR Code aqui, ó. Na Bet da Sorte, meu amigo. Se você é maior de 18 anos, pagamento via Pix, empresa legalizada, tudo certinho. Valeu? Antes de falar dessa coisa muito interessante que eu preciso que você saiba, eu preciso falar dos sócios. Um torcedor até fez uma pergunta aqui nos comentários. O Vitória chegou aí a 34.300, né? Mais de 34.300 sócios. Só que o Vitória excluiu as opções de planos trimestrais e planos também semestrais, ok? Mas em compensação, tem o Pix recorrente. São planos anuais e aí o Pix recorrente só pode ser pela internet. Você vai acessar de onde você estiver. soumaisvitoria.com.br. É muito rápido. Eu renovei o meu pela internet e fiz o de meu filho pela internet. Como é que funciona? Você vai escolher o seu plano, aquele que você deseja. Eu, particularmente, fiz cadeira para mim e para meu filho. E você vai colocar a opção Pix recorrente. Então você vai fazer seu cadastro. Chegar no final, vai aparecer o QR Code e você vai fazer o pagamento de um mês, ok? No meu caso, foi R$140 e para meu filho foi 70. No mês seguinte, você vai lá, entra no seu login, na sua senha, coloca lá o Pix e paga a segunda parcela. Então tá melhor do que se tivesse planos semestrais e trimestrais. Muito melhor, gente. Vá por mim. Então você que não fez e quer ajudar, chegou o momento, ok? Vamos lá, o Papelinho, ele solta tudo, viu? Ele solta tudo. E uma das coisas que ele falou ontem foi sobre o David. Nós já conversamos sobre isso ontem, mas é uma situação que vem sendo conduzida pelo próprio Fábio Mota. Até o momento não vi nem sequer especulação de outra equipe que estaria interessado no David. Então, acredito eu que as pendências que existiam são pendências que não é que são fáceis, mas dá para resolver. Essa questão de obrigatoriedade, tempo de contrato, cláusula sabe, completou 6 jogos, 7 jogos, é obrigado a comprar. Tudo isso se ajusta. Fábio Mota está na Europa, tem pessoas do Vasco também, e ele está tratando pessoalmente dessa negociação do David. Eu acho que vai rolar, tá, gente? Acho que vai acontecer. O Papelinho gosta do David, disse que o jogador tem uma temporada promissora pela frente, porque no ano anterior teve problema de lesão no joelho, esse ano foi mais questão de readaptação, e ele acredita muito na temporada de 2026 do David. O torcedor está dividido. Muita gente não quer, muita gente quer. Então é aguardar aí os próximos acontecimentos, mas eu acredito que vai acontecer. Sobre o Marinho, rapaz, o Papelinho, ele falou que não bastava a vontade dele, diretor de futebol, que dependeria de outros fatores para que o negócio pudesse rolar. Então, é como eu venho falando aqui já há algum tempo com vocês, nos nossos programas, nossos vídeos, que alguém dentro do clube, e eu de fato não sei quem é, senão eu falaria para você, alguém está travando Marinho no Vitória. É outro jogador que divide opiniões. Mas quando você vai para algumas situações que você tem lá um Lucas Braga no elenco, ainda, né, sem ter situação definida, você fala, pô, velho,
você tem ali o Eric pela direita, o Eric no segundo tempo dá uma cansada, você coloca o Marinho para infernizar. Eu acho que poderia ser interessante, né? Tem a questão física, a questão de lesão do Marinho, mas é um cara que tá aí, tá disponível no mercado. E o Vitória hoje fez 3 contratações. O campeonato começa dia 28. Praticamente quem chegar a partir de agora dificilmente vai jogar contra o Remo, porque já vem trabalhando a equipe. Inclusive, boa notícia, né? Edu e Baralhas foram liberados pelo departamento médico, já começam a fazer parte física no CT do Vitória, então devem também estar à disposição para a estreia contra o Remo. Mas os novos que virão, prometidos inclusive pelo próprio Papelim, ontem lá no Shopping Paralela, que viria mais 3, 4, talvez 5 jogadores antes da estreia do Vitória, provavelmente essa galera não vai estrear contra o Remo. Não vai. O Jair não faria isso, a não ser que fosse um caso muito específico, tá? Então, essas são as questões de mercado da bola. O Vitória trabalha aí com posição para contratar lateral direito, ponta, zagueiro, volante, mas segundo homem, terceiro homem de meio de campo, camisa 8 ali, na pegada de PP, né, digamos assim, mas não é do mesmo nível de PP, pelo menos assim espero. O Papelim negou o Ronaldo por questão de característica, então está descartado também. Sobre os jogadores do Fortaleza, acho que pode rolar alguma coisa do Fortaleza, não sei se Pochettino, porque agora o Corinthians também já entrou, tem interesse no jogador. Enfim, quando o Vitória vai para disputar com alguém, meu irmão, é muito difícil o Vitória conseguir pela questão financeira. E eu quero entrar nesse mérito também e falar aqui da sequência do Campeonato Brasileiro para você, porque é algo que me preocupa demais. Você não tem noção, ideia do que eu vou te falar. Então, fica ligado para a gente conversar sobre isso, mas antes eu quero falar da Quick Stop. Nós temos uma transformação de uma picape, eu quero mostrar, porque só a Quick Stop faz transformações de picape como essa aí que você está vendo no vídeo. Se você tem interesse em transformar sua picape ou fazer algum tipo de serviço, chaparia, pintura no seu carro, polimento, enfim, você vai entrar em contato aí com o Marcelo Nunes, tá, gente? 719-9966-8696. Fechou? 719-9966-8696. Quick Stop. Vamos continuar falando aqui, primeiramente, do jogo de hoje. Aliás, 2 jogos hoje. Temos Palmeiras e Vitória. Palmeiras e Vitória pela Copa São Paulo, 19h30, lá em São Paulo. E teremos o segundo jogo aqui do Campeonato Baiano, Jacuipense, que inclusive continua sendo patrocinado aí pela Uniagro, e Vitória. O jogo seria em Feira de Santana, mas vai ser em Pituaçu, porque o estádio conseguiu apresentar alguns laudos técnicos que garantem segurança para o torcedor. Agora, lembrando que o jogo não é mando do Vitória. Torcedor do Vitória que quiser ir para o jogo, mesmo você sendo sócio, você tem que pagar ingresso, tá? Bilheteria de Pituaçu a partir das 10 horas da manhã, R$30 a meia, 60 inteira. Você vai lá, compra seu ingresso e vai assistir o jogo em Pituaçu. Para esse confronto, o provável time do Vitória: Yuri Sena, Paulo Roberto, Edenilson, Diogo, Jamerson ou Felipe Vieira, Dudu Miraíma, José Breno, Pablo, Luiz Miguel, Felipe Cardoso e Lauan. Pelo menos é meio que uma mistura aqui do que eu acho que vai acontecer e provável time do Vitória. Ok, gente? Então é mais ou menos isso daí. Falando ainda da Copinha, rapaz, o Bahia foi eliminado. Você vê, né? É só uma aspasinha que eu quero abrir sobre isso, porque volta e meia tem notícias, não sei se esses jogadores estavam lá ou não, que o Bahia contratou um menino de tantos milhões para base. E o torcedor do Vitória vai ficando retado, porque o Vitória não tem esse poder. Verdade é essa, gente. Verdade é essa. Né? Contratar um jogador de, sei lá, 5 milhões, 13 milhões para base.
E o Bahia tem feito muito isso. Eliminado. Futebol não é ciência exata. Não é. O Mirassol está aí para provar. Aliás, o Mirassol é questão de metodologia. Ali é metodologia de trabalho, eu não tenho nenhuma dúvida disso. 3-0 na estreia do Paulista contra o São Paulo, com Lucas Mugni jogando bola. É o trabalho do técnico. É a metodologia que... pronto, aí vamos lá. Eu acredito que é o técnico, tá? Metodologia de trabalho do treinador, plataforma de trabalho do treinador. Não especificamente do Mirassol, que eles fazem um bom trabalho administrativo, tudo isso, da estrutura, isso aí eu não tenho dúvida, eu não vou falar disso. Mas a forma que o treinador trabalha é muito diferente. Eu nunca vi, dos jogos que eu fui no Barradão, fui pra todos, praticamente, nunca vi um time jogar como o Mirassol joga. E a peça-chave, sabe quem é? É aquele 5, é o volante. Tudo passa por ele, é ele que faz o jogo acontecer, meu amigo. Acho que é José Aldo o nome dele. Cara, é muito incrível. O Mirassol vai te atacar. Aí ele vê que você tá fechadinho, sabe o que ele faz? Ele volta, pô. Paciência, vai pro goleiro, te chama. Rapidinho, os caras acham espaço. Rapidinho, engloba um bolo de jogador de um lado, fica no TikTok, 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 TikTok. Daqui a pouco o cara tá lá na cara do gol. Aí TikTok, 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 inverte pro outro lado, o cara tá sozinho, abre pra cá, o outro penetra, cara do gol, gol. É incrível, velho. É incrível. O trabalho desse treinador aí tem que ser estudado. Tem que ser estudado, porque é muito bom. E é notório. É notório. E ninguém consegue parar. Essa que é a verdade. Rapaz, eu tenho mais 2 assuntos de mercado da bola, mas tem algo muito interessante que eu preciso que você saiba. Mas antes eu preciso falar também do Rei das Borrachas, tá? Você que precisa de algo relacionado à borracha. Tudo em borracha. Tudo em artefato de borracha. Rei das Borrachas, Rua Barão de Cotegipe, na calçada. Não tem outro não. Tem outro não. Melhor preço, qualidade, não sei, tudo. Rei das Borrachas. Valeu, meu amigo aí. Narciso também. Vilas Embalagens. Você vai na Vilas, loja top, tem tudo. E você vai ter 10% de desconto. Pode ir lá, fala que é do Resenha do Leão. Vai ser bem tratado, vai tomar um cafezinho lá, tomar uma aguinha. E vai ganhar 10% de desconto. Olha que coisa. O zagueiro Caio Marcelo, que veio pro Vitória e foi embora, vazou informação pela Gabriele Gomes que o jogador foi reprovado nos exames médicos. Pelo menos a informação que a gente teve foi essa, né? Apurada pela Gabriele, e aí certamente alguém passou essa informação para ela. Esse mesmo jogador, ontem, postou, sabe o quê? No seu Instagram, vou colocar aqui. O problema da mentira é que ela precisa ser sustentada. A verdade não. Então, sobre a Gabriele, com certeza alguém passou para ela a informação. Só que pela postagem do Caio Marcelo, ele tá colocando no ar que existe uma mentira em torno dele. E ele tava onde? Sendo negociado com quem? Com o Vitória. Ele deu uma indireta. Agora, o que de fato aconteceu, meu irmão, esse meio da bola, meu velho, as paredes que o digam, não é fácil não, viu? Sobre o Thiago Couto, bom, até ano passado, né, o valor de Couto acho que era 2 milhões, 2 milhões e meio. Tinha até uma parte que o Sport devia ainda ao São Paulo. Só que o Vitória desistiu. E aí, gente, eu vou ter que concordar com o Vitória. Sabe por quê? O Vitória não tem dinheiro para contratar. Mas se você precisa de camisa 8, de ponta, de centroavante, de zagueiro, você tem 2 goleiros de nível de Série A.
Você vai pegar 2,5 milhões e vai comprar Thiago Couto? Não faz sentido. Não faz sentido. Então eu concordo com o Vitória. Eu concordo com a diretoria de desistir do Couto. Aí o Sport vai arrumar um problema. Porque ele não vai querer ficar lá. Não vai. Tenho certeza que não vai. Jogador ganhou notoriedade, vai querer jogar a Série A e vai pressionar. Vai acabar saindo por empréstimo para algum time. É isso aí. Porque é assim que funciona. Infelizmente, é assim que acontece. O Sport está certo em defender de querer o seu, perder o Felipe Machado, podia trocar de boa, estava tranquilo. Nem tico, nem taco. Mas enfim, cada um com seus problemas e vamos embora, né? Ah, rapaz, para esse jogo de hoje do Jacuipense contra o Vitória, o zagueiro Ivan Henrique, de 19 anos, que estava lá junto com o pessoal da Copinha do Vitória, teve que voltar e vai ser relacionado para esse jogo de hoje, porque o Cauã sofreu lesão muscular e está vetado. Então o Ivan Henrique foi chamado para compor ali para esse jogo de hoje, tá certo? Então é isso aí. O que eu queria falar para você era o seguinte: o Vitória, juntamente com São Paulo, Inter, Atlético Paranaense, próprio Mirassol, Curitiba, Remo e Chapecoense. Esses clubes que eu citei para você, lá no Transfer Market, eles dão uma estimativa, não é valor exato, de valor de elenco, valor de mercado de elenco. E esses elencos que eu citei para você, desses clubes, são os que, dos 20 clubes da Série A, são os que valem menos. São os elencos mais baratos da Série A. E a sequência, olha a sequência de jogos do Vitória no início do Campeonato Brasileiro. Vitória pega o Remo em casa, pega o Palmeiras fora, Flamengo em casa, Botafogo fora e Bahia na Fonte Nova. Então, dos 5 jogos iniciais, o Vitória faz 2 no Barradão, Remo e Flamengo, e 3 fora, Palmeiras, Botafogo e Bahia. Tirando o Remo, os outros 4 são times que estão entre os elencos mais caros e mais valiosos da Série A. Então, é uma sequência que o Vitória tem aqui de 5 jogos duríssima. Duríssima. O Vitória não pode, gente, nem pensar, nem sonhar, nem sequer se dar o luxo de ter um pinguinho de pensamento de não ganhar do Remo. Não estou menosprezando o Remo. Futebol é jogado, o jogo é jogado e é isso aí. Mas o Vitória vai jogar em casa com um time que já está testado na Série A e o Vitória tem que fazer o dever de casa, porque depois tem 4 pedreira. Pedreira. Então, é estrear bem e ver o que acontece nesses próximos 4 jogos. E esses times que eu citei para você, que tem os elencos mais baratos, para mim, é a disputa aí do Vitória. É um campeonato à parte. O Vitória tem que superar esses aí. Eu vou contar: São Paulo, Inter, Atlético, Curitiba, Remo, Chapecoense. Estou falando de 7 times, pelo menos. 7. Então, se o Vitória ficar à frente desses 7, o Vitória já fica ali em 12º. Aí você pega ali mais uns 2 ou 3 que pode capengar. Tem um Grêmio, tem um Santos, tem um Vasco. Enfim, aí é ir pra guerra para tentar brigar entre os 10. Eu sei que é um pouco difícil falar para vocês no sentido de, pô, Marcos, o Vitória tá com a mesma equipe, contratou pouco, como é que você fala em pensar em ficar entre os 10? Eu estou sendo otimista. Raciocinando, entendendo que o Jair Ventura fez 55% de aproveitamento
e que ele talvez possa repetir isso, ok? Então é minha ideia, meu pensamento sobre esse início de campeonato brasileiro. E agora falar para você também da Expertise. CLT ou servidor público, entre em contato. Expertise consultoria em empréstimos consignados. E também Novon. Já conhece as airfryers da Novon? Te convido a acessar novon.com.br. Se quiser comprar, você pode também acessar as plataformas Amazon, Shopee ou Mercado Livre, ou e também no Instagram, @NovonOficial. Valeu, gente? Um abraço para você, nos vemos a qualquer momento com mais notícias do Vitória aqui no Resenha do Leão. Tchau, galera. Fui. Chegou a grande oportunidade! Casa em Barra de Jacuípe, com total conforto, infraestrutura completa, piscina, quiosque com churrasqueira, tudo para você passar um final de semana, um feriado bem legal com a sua família. Entre em contato agora mesmo e faça já a sua reserva. B3 Studios. Você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Studios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa! Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.